Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a essa live. Vou fazer essa aula em forma de live porque realmente eu ando com pouco tempo para editar. Dá muito trabalho, né? Você gravar aula e ficar editando vídeo. Eu realmente estou com pouco tempo, apesar da pandemia, mas eu tenho várias tarefas a fazer. Então, vou continuar o assunto de adição de vetores, né? Igual uma bomba ali do vizinho. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas eu falei na aula passada sobre formas de adicionar vetores, né? Uma aula que eu coloquei no YouTube. E hoje eu vou mostrar outras formas de adicionar vetores, tá? E também vetor posição e vetor distância. Por exemplo, a regra do paralelogramo é uma das formas de você adicionar vetores. Então, se eu tenho aqui um vetor A e um vetor B partindo do mesmo ponto, né? O ponto de origem aqui, onde o final da seta aqui, a seta indica o final do vetor. Então, se eles partem da mesma origem, e eu quero descobrir, por exemplo, o módulo do vetor soma. Vou chamar o vetor soma de C, tá? C é A mais B. Eu tenho o vetor soma aqui, C é igual ao vetor A mais o vetor B. O que a regra do paralelogramo me diz? Eu posso pegar, construir com esses dois vetores, que formam um ângulo entre si aqui, tá? Que eu vou chamar de θ. Eu posso construir um paralelogramo, ou seja, eu prolongo aqui esse vetor, né, em paralelo aqui, até o final do outro vetor, e também faço o mesmo para cá. Eu projeto esse vetor desenhando outro paralelo aqui. De formas que eu construo um paralelogramo, então eu uno, tá? Eu construo aqui uma linha que vai da origem dos dois vetores até o final aqui do paralelogramo, ou seja, a diagonal desse paralelogramo aqui. Esse aqui é o vetor soma, e se eu quiser saber o módulo dele, basta que eu utilize essa fórmula aqui, tá? Que vem da lei dos cossenos. Eu não vou, pessoal, eu não irei aqui fazer dedução de fórmula. Se quiserem, dê uma olhada. Mas a lei dos cossenos diz o seguinte, que módulo ao quadrado é igual o primeiro vetor ao quadrado, módulo do primeiro vetor ao quadrado, no caso aqui é o A, né? Mais o módulo do segundo ao quadrado, mais duas vezes módulo do primeiro pelo segundo, cosseno de θ. O cosseno do menor ângulo entre os vetores. Então, colocando aqui, tirando esse quadrado daqui, né? O módulo do vetor soma de A mais B será a raiz quadrada de tudo isso aqui. Certo? Muito bem. A regra do polígono é outra regra, em que você obtém a soma dos vetores, colocando o vetor que você quer somar, tá? Colocando um após o outro. Então, por exemplo, aqui o vetor A termina aqui nessa seta. O vetor B eu desenho o início dele no final desse outro aqui. Então, a soma de A mais B, nesse caso, vai ser o quê? Eu represento um vetor que parte do início do primeiro até o final do segundo. Então, esse vetor aqui, C, é igual a A mais B. Se eu tenho três vetores e eu coloco um após o outro, seguidamente, então o vetor resultante, ou vetor soma, será representado por um segmento de reta que parte do início do primeiro vetor, do vetor de partida, até o final do último vetor. Certo? Muito bem. Agora vamos às leis básicas da álgebra vetorial para adição. Por que eu estou falando disso aqui, desse tipo de aula, desse assunto? Porque a álgebra vetorial é uma importante ferramenta em teoria eletromagnética. O pessoal diz que a teoria eletromagnética é difícil, mas é difícil porque muita gente não domina essa ferramenta de álgebra vetorial e cálculo vetorial, que eu vou dar aula mais à frente. Vou falar de produto vetorial, né? Então, as leis básicas da adição vetorial é comutativa, então A mais B é igual a B mais A, associativa e distributiva. Se eu tenho um escalar K multiplicado por uma soma de vetores, eu posso distribuir dessa forma aqui. K vezes A mais B é o mesmo que KA mais KB. Eu vou ter essas propriedades em mente.
Agora eu vou falar do vetor posição de um ponto. Então, se eu tenho um ponto no espaço, e com as coordenadas x, y e z, o meu vetor posição, que a gente também chama de raio, né? Vetor raio, é o segmento de reta que vai dar origem até aquele ponto. Então, aqui eu tenho um ponto x, y, z, coordenadas desse ponto. Então, o segmento de reta que vai dar origem do meu sistema de referência, nesse caso aqui é um sistema cartesiano, ou sistema de coordenadas retangulares. Então, este aqui é o meu vetor raio, que eu denomino RP. Ou seja, RP é o segmento de reta que vai dar origem ao ponto P. E eu posso calcular também o módulo dele de forma bem fácil, tá? Agora, o vetor distância é o deslocamento de um ponto ao outro. Se eu tenho dois pontos no espaço, cada um com suas coordenadas, então, por exemplo, aqui eu tenho esse ponto P e esse ponto Q. Eu quero saber a distância daqui para cá. Então, eu tenho aqui o vetor RP, que é da origem ao ponto P, e o outro vetor RQ, que é da origem ao ponto Q. Se eu quero saber que vetor é esse aqui, de P a Q, então eu vou fazer essa subtração do vetor RQ, que é o vetor final, menos o vetor inicial. Certo? Então, se eu tenho o vetor R de P a Q, o segmento de reta entre o ponto P e o ponto Q vai ser igual ao RQ menos o RP. Então, as coordenadas, por exemplo, para fazer essa conta aqui, eu vou subtrair coordenada a coordenada. Então, na direção AX, eu vou pegar XQ menos XP, ou seja, a coordenada X do ponto Q menos o ponto P. Assim também eu faço no eixo Y e no eixo Z. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil aí. Aqui eu tenho dois vetores A e B. O vetor A é 10AX menos 4AY mais 6AZ. E o vetor B é 2AX mais AY. Item A, a componente de A ao longo de AY. Então, qual é a componente na direção AY? Componente de A. Isso é bem fácil, né? Só de olhar já dá para saber. O módulo de 3A menos B. Item C, vetor unitário de A mais 2B. Essa eu vou resolver e depois eu vou deixar um outro exercício para vocês fazerem. Vamos ver, a componente de A ao longo de AY, é só olhar aqui para o vetor A. Qual é a componente na direção AY? Menos 4. Então essa é bem fácil. Menos 4. E menos 4AY. A magnitude de 3A menos B. Ou seja, o módulo, né? 3A menos B. Primeiro você vai ter que multiplicar 3 vezes o vetor A. O vetor A está aqui. E depois você subtrai do vetor B. Então tem aqui 3A menos B. Então 3 vezes A menos o vetor B. Então aqui multiplicando 3 vezes A vai dar 30. 3 vezes menos 4 menos 12 e 18. E você vai subtrair do vetor B. Então você vai ter, para fazer essa subtração, você vai subtrair coordenada a coordenada. Então na coordenada x, 30 menos o 2, é 28. Menos 12 menos 1, menos 13 e 18, aqui na direção AZ, né? 18 menos 0 é 18. Então esse aqui é 3A menos B. Esse aqui é o vetor 3A menos B, lembrando que eu posso também representar ou dessa forma, ou então dessa forma aqui, 28 na direção x, 28AX, menos 13AY, mais 18AZ. Para obter o módulo, que é o que está pedindo aqui, item B, magnitude de 3A menos B, ou módulo, basta eu pegar essas componentes, elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Somar, né? Então está aqui. Componente em x ao quadrado, 28 ao quadrado, mais menos 13 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, raiz quadrada disso. Eu vou ter o módulo. Faça a conta aí e confira. Dá 35,74. Então, o meu módulo de 3A menos B é 35,74. O item C, ele quer saber qual é o vetor unitário de A mais 2B. Primeiro a gente tem que calcular o vetor A mais 2B. Depois descobrir o vetor unitário. O vetor unitário é aquele vetor que dá a direção, tá?
para onde está apontando, sentido e direção. Então, o vetor A, né, só reescrevendo aqui, é 10 menos 4 e 6, o vetor B é 2 e 1. Então, eu vou A mais 2B, então vai ser o A mais 2 vezes o vetor B. Eu vou chamar de C, tá? Essa soma. Então, C é igual a 10 menos 4 e 6 mais 4 e 2. Então, o vetor C, que é o vetor soma de A mais 2B, dá 14 menos 2 e 6. Que é a mesma coisa, né? Que eu escrever 14AX menos 2AY mais 6AZ. Então, o vetor unitário, nós vimos na aula passada que é o vetor dividido pelo módulo dele. O vetor, nós já vimos que o vetor C é esse aqui, 14AX menos 2AY mais 6AZ, coloco aqui. Divido pelo módulo. O módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada coordenada aqui. 14 ao quadrado menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Fazendo essa divisão aqui, tenho que o meu vetor unitário vai ser 0,9113AX menos 0,302AY mais 0,3906AZ. Tá? Façam aí a conta de vocês e vê se confere. Lembrando que o vetor unitário, uma forma de você conferir se está correto é você tirar o módulo do vetor unitário. O módulo do vetor unitário é 1. Então, você pega a raiz quadrada desse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado. A raiz quadrada disso é 1. Eu já fiz essa conta, mas se você quiser conferir, é bom que você faça. Então, deu 1, tá? Por isso o nome é vetor unitário, porque o vetor que aponta a direção, o módulo dele é igual a 1. O objetivo dele é só apontar a direção. Isso aqui eu vou deixar um exercício para vocês. Isso aqui é um exercício, vocês façam em casa. Se vocês quiserem muito que eu resolva, é só me pedirem aí nos comentários. Então, eu tenho o vetor A, AX mais 3AZ. E o vetor B, 5AX mais 2AY menos 6AZ. Gostaria que vocês resolvessem aqui. Qual é o módulo de A mais B? O item B, 5A menos B. Calculem o vetor resultante de 5 vezes o vetor A menos o vetor B. E C, a componente de A ao longo de AY. Item D, um vetor unitário paralelo a 3A mais B. Então, calculem 3A mais B e vejam, obtenham um vetor unitário que seja paralelo a esse vetor. Eu gostaria que vocês tentassem resolver. Se vocês não sabem resolver, ou resolveram e não conseguiram, está aqui a resposta, tá? Eu vou deixar para vocês a resposta do item A, item B, item C e item D. Então, vocês poderão tentar resolver e ver se vocês acertaram. Se vocês erraram, tente fazer de novo. Agora, se vocês realmente não sabem fazer e querem que eu resolva, querem conferir, vocês peçam, por favor, nos comentários. Que aí eu posso resolver para vocês, tá? Lembrando que a gente aprende fazendo exercício. Então, se você não exercitar por si mesmo, não vai conseguir obter, né, a maestria em qualquer coisa. Agora eu tenho um exemplo. Esse aqui eu vou resolver, tá? Eu tenho um ponto P e um ponto Q. O ponto P é dado pelas coordenadas 0, 2 e 4 e o ponto Q menos 3, 1 e 5. Calcule vetor posição P. Item B, vetor distância de P a Q. Item C, a distância entre P e Q. Nota que tem uma diferença, tá? Aqui vocês podem se perguntar, não é a mesma coisa? Vetor distância de P a Q é a mesma coisa que a distância? Não, a distância é o módulo. É a magnitude do vetor distância de P a Q, tá bom? E D, eu quero que vocês calculem, né? Vamos calcular um vetor que seja paralelo a PQ com magnitude 10. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o ponto P e o ponto Q com essas coordenadas, conforme já falei. O vetor posição P, que é o RP, que a gente representa, a gente vai olhar em cada coordenada dele. 0AX mais 2AY mais 4AZ.
Muito bem, essa é fácil. Item B, vetor distância de P a Q. Então, o vetor distância entre P e Q é RQ menos RP. O vetor posição do vetor Q menos o vetor posição do vetor P. O vetor posição de Q, menos 3AX, 1AY mais 5AZ. Então, eu vou pegar esse vetor e subtrair pelo vetor posição de P. Então, coordenada a coordenada, eu vou fazer a subtração. Na direção x, menos 3, menos 0, dá menos 3. Direção y, 1 menos 2, menos 1, e 5 menos 4 é 1. Esse aqui é o vetor RPQ, tá? Aqui está RQP, mas é RPQ. Só muda o sinal, tá? RPQ, se eu for usar RQP, né, o contrário, vai dar mudança só de sinal, tá? Ou você reescreve dessa forma, menos 3AX, menos AY, menos 1AY, mais 1AZ. Agora vamos ao outro item. Quero saber agora a distância entre P e Q. Nós vimos o vetor posição, a distância é o módulo. Então você vai pegar cada coordenada e levar ao quadrado aqui e somar. A raiz quadrada, então você dá a soma dos quadrados de cada coordenada, em x, y e z. Fazendo essa conta vai dar 3,317. Agora essa aqui, alguém pode achar que é um pouco mais complicada, mas não é. Vamos calcular um vetor que seja paralelo a PQ com magnitude 10. Então já tenho o vetor PQ, que é esse aqui, menos 3AX menos AY mais AZ. Eu quero calcular um vetor unitário que seja paralelo a esse, mas que a magnitude dele seja 10. Então, esse vetor paralelo eu vou chamar de A, tá? Eu ainda vou calcular, vou chamar ele de A. Lembre-se que o vetor ele tem módulo e vetor unitário de direção. Então, eu já sei o módulo que é 10. Então, já o enunciado já disse que esse vetor unitário que é paralelo ao vetor PQ, ele é 10. Então, o meu vetor A, que eu vou calcular, é 10 vezes o vetor unitário dele, que é justamente o que eu quero calcular, né? Então, esse vetor unitário ele é paralelo a PQ. Então, isso significa que ele precisa ter o mesmo vetor unitário de RPQ ou de RQP, tá? Porque o vetor, ele pode ser assim, ó. Esse vetor aí, RPQ, é esse aqui. O vetor RQP é o sentido contrário, né? Mas eles têm a mesma direção, eles são paralelos um ao outro. Então, eu quero um outro vetor, que é o vetor A, que seja paralelo a um ou este, mas que a magnitude dele seja 10. Então, para isso, nós precisamos calcular o vetor unitário de A. Como é que a gente calcula o vetor unitário? É o vetor dividido pelo módulo dele. O vetor eu já tenho, e o módulo eu já calculei. Então, dividindo este vetor por este módulo, tenho menos 3, menos 1 e 1, que é o vetor, dividido por 3,317. Tá? E o vetor que eu estou procurando é 10, eu já sei que o módulo dele é 10. 10 vezes esse vetor unitário aqui. Fazendo essa conta aqui, façam aí, por favor, vai dar mais ou menos, tá? Menos 9,045 na direção AX, menos 3,015 na direção AY e 3,015 na direção AZ. Então, meu vetor unitário, o meu vetor, módulo 10, não é um vetor unitário, é um vetor de módulo 10, que é paralelo a RPQ, é este aqui. Se você fizer essa conta aqui, para obter o módulo, ele tem que dar 10, tá? Então, o módulo desse camarada aqui, a raiz quadrada de cada item desse ao quadrado, se você calcular isso aqui, tem que dar 10, porque o problema do enunciado disse que o módulo desse vetor, que é paralelo ao vetor unitário, tem que dar 10. Eu não vou fazer essa conta agora, vocês, por favor, façam aí, tá bom? Mas esse módulo aqui, calculando, vai dar exatamente 10. Agora, o exercício para vocês é esse aqui. Peço que vocês façam.
Mais uma vez eu digo, eu não vou resolver agora, mas se quiserem muito que eu resolva, eu faço um outro vídeo ou live para resolver. Então, dado 3 pontos P, Q e R, com essas coordenadas aqui, ponto P, coordenadas 1, menos 3 e 5, ponto Q, 2, 4 e 6 e ponto R, 0, 3 e 8. Calcule. Item A, vetores posição de P e de R. Item B, o vetor distância R, Q, R. Então, é o vetor distância entre Q e R, entre os pontos Q e R. E item C, a distância entre Q e R. Lembre-se que o vetor distância é uma coisa. E a distância, ou seja, o módulo, é outra coisa. As respostas estão aqui. Tentem resolver. Se você conseguiu acertar, parabéns, você entendeu bem o assunto, está dominando já. Se você resolveu e não conseguiu acertar, tentem de novo. Vão atrás da teoria. Mas se vocês quiserem muito que eu resolva, me peçam nos comentários, ou tirem dúvidas, façam perguntas aí que eu vou tentar resolver. Gente, eu vou ficar por aqui nessa live, eu vou fazer uma outra sobre produto escalar, produto vetorial, vou dar exemplos, aplicações. Lembre-se que essa ferramenta aqui de álgebra vetorial, cálculo vetorial, produto vetorial, tudo isso é a base para você entender teoria eletromagnética. Eu vou chegar mais à frente em aulas de teoria eletromagnética, que eu vou utilizar esses conceitos, essas ferramentas, e vou expandir. O meu objetivo não é só passar para vocês cálculo. Vocês aprenderem a fazer cálculo, mas entender o que estão fazendo. Então, as aplicações a gente vai ver mais à frente. Muito obrigado aí. Eu sou Clenilson Silveira, professor Clenilson Silveira, e sou professor da UFPA, da FACOMP, Faculdade de Computação de Castanhal.